Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Meus queridos e meus amados. Mais uma divulgação do livro. Quem ainda não possui, encontre o livro Se Conheça. Se conheça com os livros Universos Encanto para saber como raciocinar. Aqui estão todas as orientações. E o tema que eu quero hoje desenvolver sobre o pensamento não é de quem pensa. Todos nós achamos que aquele pensamento contraditório, aquele pensamento que nos faz errar, é nosso. Nos enganamos demais e por isso que sempre é bom dar ouvidos para as pessoas que estão divulgando o livro de cultura racional, para saber a função do pensamento, a função da imaginação, essas três máquinas na cabeça. Então, a vida, tudo que eu estou falando aqui, eu estou lendo um pouquinho, né? Na hora que eu baixar os olhos, eu estou lendo, porque essa é uma mensagem apenas do Racional Superior, não é minha. De apenas 2 páginas, então vamos ver se dá para fazer a leitura aqui um pouquinho do que está falando sobre esse assunto, do que nós não somos donos do nosso pensamento, ou seja, o pensamento não é nosso. Então vamos lá, vou começar a fazer um pouco de leitura aqui para poder a gente ficar bem assim realista da nossa condição de pensadores, né? Ver a nossa realidade. A vida sempre foi desconhecida dos pensadores, os pensadores sempre viveram sem se conhecer. E, por todos viverem assim, a vida se tornava e o mundo em um mistério, em um enigma, em um fenômeno. Ninguém sabia dizer o porquê de coisa nenhuma e as aparências eram mantidas e todos aparentando o que não eram. E a natureza já fez as aparências para que todos fossem lapidados pelas aparências, porque tudo que o pensamento e a imaginação fizeram foi somente para lapidar os pensadores. E por isso todo pensador é um sofredor imortal, que o pensamento e a imaginação fez tudo para lapidar os pensadores. Fez as fantasias, os engambelos artificiais, os engambelos naturais, e todos sendo fantasiados de acordo com seus níveis de vida. As disputas das fantasias. Tudo isto para lapidar os pensadores. O pensamento criou essa infinidade de gambelos sortidos e coloridos. Então, a gente está lendo aqui, o pensamento criou. Então, a pessoa pensa que ela que foi que criou, mas é o pensamento. Não é ainda o pensador. O pensador, estou explicando com as minhas próprias palavras o que eu já entendi pelo estudo que eu venho adquirindo aqui com as minhas leituras diárias. Então, o pensamento, ele passa a ser, ele não é nosso e
o pensamento, ele cria infinidade de engambelhos sortidos e coloridos, artificiais e naturais para a lapidação do pensador. Então criou eu, ou todas as pessoas, né? Tô falando eu para a pessoa assim, se dirigir também a ela quando ela notar isso, começar a notar com o estudo, ou que venha querer conhecer a cultura racional através dos livros Universo em Desencanto. Então, o pensamento, ele cria, depois vou falar quem que criou o pensamento. Então, o pensamento criou. Eu sou ferramenta, então eu sou usada, eu sou instrumento que o pensamento vem de fora, coloca na minha cabeça, na máquina do meu pensamento para eu fazer as coisas, executar as coisas, agir, né? Vários tipos de movimentos através do veículo todo que é o corpo. Bom, o pensamento criou filosofia para a lapidação dos pensadores, criou infinidade de cursos diferentes para a lapidação dos pensadores, e os pensadores cheios de cursos e vivendo sem se conhecer, vivendo todos desconhecidos de si mesmos e sempre estudando até morrer e vivendo a vida inteira sem se conhecer e cheio de cursos aparentes e tudo aparência só. Para quê? Para a lapidação dos pensadores, para chegar no fim de tudo isso e dizer: sei que nada sei, porque estou na mesma. E eu estou vivendo sem saber porque vivo. Eu estou vivendo sem me conhecer. Estudei tanto para não saber nada, nem ao menos me conhecer, nem ao menos saber o porquê eu existo. Eu não sei dizer. Tudo isso, todos esses cursos feitos pelo pensamento e a imaginação para a lapidação dos pensadores. E por isso, muito que todos saibam, por muito que todos saibam e que pensam que sabem até demais, por serem sofredores imortais, está provado que vivem somente de aparências. Está provado que não adiantou nada, porque não deixou de sofrer e não deixou de morrer, como outro qualquer que não sabe nada. Então ele vai falando que as pessoas fizeram cursos, fizeram universidades, academias, e aquela pessoa que não sabe nada, que não tem instrução nenhuma, que é analfabeta, que tem um curso primário, que tem um curso secundário, ela também sofre da mesma maneira. Então estão igualados no sofrimento. Nem aquelas pessoas que dizem saber alguma coisa, a natureza prova que ela não sabe nada, porque a natureza, ela é essas duas energias elétricas e magnéticas que comanda o pensamento e a imaginação, que transmite para as ferramentas executarem. Eu sou o veículo. As ferramentas são a imaginação, o pensamento. Eu sou o veículo, vou executar tudo que a natureza quer. Por quê? Porque a natureza está indignada por estar fora do seu estado natural, e tudo que existe, está fora do seu natural. Então foi tudo preciso e necessário para chegar ao esse segundo milênio do pensamento, evoluir todo o pensamento, para a preparação de todos, para que todos pudessem compreender, ficarem mais lapidados, mais evoluídos, para compreender
a cultura elevada que é a cultura racional. Ela é mais, ela transcende o saber humano. Então, o saber humano foi feito foi muito bom, mas só para lapidar o pensador. Então é isso, pessoal. E essas aparências que foi criada também pela natureza, quando a pessoa usa, desculpa, as aparências, ela encobre todos os defeitos da pessoa, mas a pessoa sabe, todos nós sabemos o nosso defeito, os nossos defeitos, as nossas mazelas. Então isso faz nos desequilibrar. Para a gente deixar de desequilibrar, então a gente vai estudando, vai conhecendo a cultura racional, vai recebendo a terceira energia, que agora veio em 1935. Está bem, pessoal? Procure se conhecer com os livros Universos em Desencanto e assim começar a se conhecer e começar a raciocinar, porque desde a primeira pessoa que continua fazendo a leitura do primeiro volume, ela já começa a raciocinar. Começa a ver que tem muita coisa aí que a pessoa não sabia, ela vai ficar sabendo os questionamentos de a pessoa ficar até revoltada com ela mesma, contradizendo aquilo que ela acha que ela é e não é. Tá bem, pessoal? Até mais, meus queridos, meus amados.